Um presidente corta-fitas dirá: eu não estou aqui para isso, eu não sirvo para isso. Tudo certo. Os portugueses escolhem. Se elegem o Gouveia Melo, o Marcos Mendes, o António José Seguro, é isso que terão. Terão alguém a dizer assim: eu isso não toco, isso não é a minha competência e tal. E por isso eu vou dizer já que quem for votar em mim no dia 18 tem que saber isto. Eu não vou ser um corta-fitas. Mas quando for ser chamado, as presidenciais, conheço perfeitamente, mas sei também a capacidade de influência que têm. Se o Presidente da República disser, mas senhor, como deve acontecer? mas há a separação de poderes, o legislativo, há o que está no Parlamento, já estou aqui até, olha, deixa-me mostrar isto, que isto parece que e há o Presidente da República, que tem outras O Presidente da República já vetou 43 diplomas. Durante este mandato, 43 diplomas. Alguns deles sobre a eutanásia, a procriação medicamente assistida, leis fiscais, etc. O Presidente teve lei de estrangeiros. O Presidente vetou e enviou para o Tribunal Constitucional. O Presidente tem um poder importantíssimo que as pessoas têm que compreender. O problema em Portugal é que as pessoas passaram a ver que o Presidente da República está reformado, que já não tem nada a ver com nada, que quer ir descansar com o spa e ficar lá sem fazer nada. Nós não podemos ter esse Presidente da República. Nós temos um Presidente da República capaz de dizer ao Governo... Eu vou dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vetou 43 diplomas. É de quem não esteve ativo, de quem não passou os dias no... Mas devia estar muito mais, sabe? Devia estar muito mais. Olha, esteve ativo onde devia, não esteve ativo onde devia, não esteve ativo onde devia estar ativo e esteve ativo onde não devia. Vou-lhe dar um exemplo. Se levantou 42 para 43, eu vou dar um exemplo. Se o Presidente da República e chegar com um diploma que, como aquele que chegou, que acabava com o CEF e acabava com o controle de fronteiras, eu não deixei de passar. Quer dizer, num país como aquele que nós estamos, deixar de se acabar com uma polícia de fronteiras é ser cúmplice da bandalheira de imigração que nos tornamos. Mas mesmo a questão das ideologias de género e dos nomes neutros, etc. Nós precisamos de um Presidente da República que tenha uma visão política. Não tem que ser a visão de todos, mas é uma visão política que gosta do país e gosta da identidade nacional e não tem medo de dizer que é português e que valoriza os símbolos nacionais. O senhor viu algum Presidente da República que dissesse que não gostava de ser português e que não valorizou os símbolos nacionais? Olha, eu francamente, quando vejo um candidato dizer que ao fim de 10 anos o imigrante e o português são a mesma coisa, como aconteceu com o Gouveia Melo, ou quando vejo Marcelo Rebelo de Sousa dizer que não podemos falar disto, do ser português... Se o imigrante pedir a nacionalidade, passa a ser português. Passa, mas não é português como nós. Ser português... Ser português sente-se. Ser português vive-se. Ser português tem sim. Português no estrangeiro tem nacionalidade e que sentem... Com certeza. E tenho a certeza que se lhes perguntar se são franceses ou portugueses, eles dizem primeiro português. Ser português sente-se, ama o país, ama a pátria, ama a bandeira. Ser português não é igual a ser do Bangladesh, da Índia, do Nepal, deixa-me dizer isto, do Nepal, do Brasil, de outro sítio qualquer. Ser português, é amar este país. Portanto, quando algum candidato diz assim, mas qual é o problema? Temos algum género especial de tempo. Somos portugueses e eu quero ser o candidato dos portugueses. Eu não sou o candidato nem dos indianos, nem dos nepaleses, nem dos do Bangladesh, nem dos espanhóis, nem dos... Eu sou o candidato dos portugueses. E isso, por exemplo, pode fazer muita diferença. Olha, que para os seus diferentes... Deixa-me só dizer. E aqui o Presidente pode fazer toda a diferença. Porque quando promulga leis que tornam os portugueses e os outros praticamente iguais, quando não faz a chamada de atenção ao governo que os portugueses têm que ter a prioridade no acesso às casas, à saúde, está a trair o seu próprio país, está a trair o seu próprio povo. Portanto, eu não sei o Presidente de todos no sentido em que eu não sei o Presidente dos criminosos que vêm do Brasil para Portugal e ficam cá a viver. Não sei o Presidente dos portugueses. Também não sei o Presidente, vou dizer francamente, também não sei o Presidente daqueles que há anos estão, ou há séculos, que estão neste país, mas não conseguem nem pagar impostos, nem integrar-se, nem cumprir as nossas leis. Portanto, também não sei o Presidente deles. Agora, gostam disto? Gostam. Não gostam disto? Não votam. Votem nos mesmos de sempre. Votem nos que votaram. Olha, para os diferentes candidatos na corrida, quem é ou quem são os seus principais adversários? A minha questão não é... Eu acho que, perante os números das sondagens, isto não é desvalorizar ninguém. Perante os números das sondagens, há 4 candidatos mais fortes ou com mais possibilidade de passar à segunda volta. André Ventura, Marcos Mendes e António José Seguro. Sim, segundo as sondagens e segundo os números. E eu respeito-os a todos. O senhor já disse que acredita que vai à segunda volta. Vai à segunda volta com quem? Eu não sei se serão os portugueses que se escolherão. Eu não estou a dizer que eu acredito. Todas as sondagens dizem agora que vou à segunda volta. Portanto, isso não é uma questão de eu acreditar, é uma questão dos números. E eu estou aqui a trabalhar para isso. E espero conseguir representar esse abanão que o sistema precisa no meio dos olhos. Não vou estar a escolher com quem é que vou. Os portugueses é que saberão. Sinceramente, para mim, Marcos Mendes, António José Seguro, Gouveia Melo são exatamente iguais. Aliás, o Gouveia Melo neste momento quer ser mais candidato do PS do que o António José Seguro, que até tem vergonha de dizer que é socialista. E desde quando é que o senhor fez esse corte com o Gouveia Melo? Porque quando o Gouveia Melo apareceu, o Chega esteve ali numa fase disponível para o apoiar. Quando é que se deu esse corte? E eu disse isso quando ouvi dizer coisas como esta, que ser imigrante e ser português é a mesma coisa. Ou que
que a lei dos estrangeiros foi bem vetada pelo Presidente da República, quando tivemos a fazer um esforço monumental no Parlamento para conseguir fazer o que este país precisava, pôr controle e uma coisa básica, impedir que quem vem para cá venha viver de subsídio. Quer dizer, quando eu ouço um candidato presidencial que eu ponderei apoiar, dizer que concorda que as pessoas possam vir para cá, viver de subsídios da Segurança Social, ou que a lei da nacionalidade não está bem, olha, a burca. Não, mas chega, Deixa-me só dizer isto, a lei da burca. Quer dizer, proibir que estejamos a importar estes símbolos de opressão das mulheres islâmicos e aparentemente o candidato Gouveia também é contra isto. Então como é que chega o senhor critica frequentemente os resultados dos 50 anos da democracia, referindo que é necessário uma nova república. Olhando para este meio século, o que é que o senhor vê de positivo, eu vou repetir, de positivo, naquilo que foi a evolução do país? Não, eu acho que, vamos lá, o país teve evolução em muitas coisas, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito dos rendimentos médios per capita. Só quem não olhar bem para as coisas é que não veste evolução. Então faço uma avaliação positiva dos 50 anos da democracia. Não, eu faço uma avaliação de houve evoluções e houve coisas más. Só quem Mas está... entre esse balanço, qual é a dominante? Vamos ser francos, esta república está podre absolutamente. Não, desculpa, mas eu estava a falar, por exemplo, se o senhor diz que em 50 anos melhorou a saúde, melhorou a educação, melhoraram as infraestruturas, Vamos lá ver. melhorou a liberdade. Vamos lá ver. Nós tivemos diferentes domínios. Porquê é que o senhor desvaloriza sistematicamente estes aspectos? Não é desvalorizar. Não, o senhor desvaloriza, valorizando. Deixa-me acabar a pergunta. Com certeza, sublinhando sempre aspectos como a corrupção, quando, na verdade, há dados que são, digamos, indiscutíveis em termos da melhoria que o país teve em 50 anos da democracia. E o senhor sistematicamente desvaloriza esses dados e, em contraponto, valoriza os fenómenos de corrupção. Não, eu valorizo é aquilo que é preciso ser valorizado, que é em 50 anos nós tivemos uma corrupção espalhada por todo o lado, que enriqueceu uma casta de pessoas que se sucedem nos cargos políticos e quando não se sucedem são família uns dos outros, saem de um lado para ir para o outro, saem do governo para ir para institutos públicos, saem dos institutos públicos para as câmaras municipais, saem das câmaras municipais para ir para cargos internacionais, tudo paga a nossa conta e nós dizemos assim, a república é a democracia. Não, a democracia e este regime sabiam preencher os bolsos a muita gente. Isto não quer dizer que não acha que as pessoas vivem hoje melhor do que deixa-me agora responder, porque pediu-me para deixar a resposta. Deixa-me também agora deixa-me ter esta evolução na resposta. É ingênuo comparar o país dos anos 2020 com o país dos anos 60, do século passado. Por isso comparamos com outros países também, como estavam e como estão. O país melhorou em muitas coisas, evidentemente. O que é que aconteceu? Porquê é que não evoluímos tanto como podíamos ter evoluído? Porque hoje podíamos ser uma Califórnia da Europa, hoje podíamos ser uma Flórida na Europa, podíamos ser uma Suíça, mas não somos porquê? Porque houve ganância e corrupção em todo o lado. Do início ao fim, tudo a gamar numa escala de poder. Desculpa a expressão, Vitor, eu sei que isto não é muito politicamente correto, mas é mesmo verdade. Nós hoje vemos que houve uma série de famílias, de castas, que pensavam que o poder é nosso, o poder está dominado por nós, então nos vamos roubar o mais possível. Ponto 1. Ponto 2. A anarquia se tornou o poder em Portugal. Nós hoje, por isso é que eu digo... Nesse sentido, não há eleições, claramente, não há mudanças de poder. Claro que há eleições. Como é que diz mas que a anarquia é... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo simples. Eu não gosto de ser um pouco cortês, mas vou-lhe dar um exemplo da própria comunicação social, que há 50 anos que está sequestrada pela mesma narrativa dominante. E foi preciso o Chega chegar para começar a quebrar essa narrativa dominante. Repare, quando tem um poder que se instalou, que distribuiu lugares pelos amigos todos, que começou a distribuir lugares entre famílias, partidos, etc., que nunca quis abdicar desse poder. Porque não é só questão da corrupção. Deixa-me só dizer. Sim, este ano, olha, vou mostrar aqui, eu espero que a RTP passe isto. Portugal tem o pior índice de sempre na corrupção. Já falou da corrupção, mas não é você vai sabe falar de corrupção. agora Tem o deixa-me pior... pergunta. Não, mas eu gostava de todos Sim. Tem o pior resultado de sempre. Comparado agora dos anos 70 e 60, e o que tem o pior resultado de sempre no índice de corrupção. Ou seja, o país está muito mais corrupto porque há uma série de pessoas a roubá-lo. Então, e vamos manter as Mas coisas na sua visão, o país está pior do que estava há 50 anos? Eu nasci em 1983. Você já respondeu a isso. Isso significa que não tem eu gostava que o país estivesse mais à frente, não é mais atrás. Eu não quero saber do passado. Eu quero olhar para hoje e ver porque é que nós não estamos ao nível da Suíça. Porque é que nós estamos ao nível da Bélgica? Não estamos, porque nos andaram a roubar. Quando temos a criminalidade que temos hoje, e todos os dias basta ver alguns canais de televisão e de jornais para perceber o que está a acontecer. Apesar de tudo, Portugal é os países que têm menos criminalidade no mundo. Deixa-me dizer isto. No mundo. Sinceramente, as pessoas que nos estão a ver e que estão a ver-nos na RTP sabem isso, muitos idosos que nos estão a ver, muitos reformados, sabem isto. Sabem
que hoje os sítios onde vivem têm medo de sair à noite, têm medo de sair quando escurece, porque deixámos isto tornar-nos em muitos sítios uma favela. E nós temos que impedir que isto se torne uma favela. Agora vou fazer perguntas. Mas desculpa, estavam pedir dados. 1 em cada 3 portugueses hoje nunca teve isto na história do país. 1 em cada 3 portugueses hoje sentem-se inseguros. Têm medo de ser assaltados ou agredidos quando saem à noite. Esses dados são... São públicos da semana passada. Ora, pergunto, quem é que tornou este país assim? Quem é que tornou este país assim? Foi esta casta de políticos dominantes. Mas Nós temos que lá acabar com com o isto. senhor conhece Ferry Street em New York, ou White Stockwell em Londres, ou Alness Bois em Paris? Conheço, mas isto não é comparável. São bairros onde vivem maioritariamente portugueses. Porque o senhor acha que estes portugueses iriam sentir-se um dia acordassem com cartazes às portas da sua casa a dizer isto não é Portugal? Eu primeiro tenho a certeza que os portugueses que foram para, não só para a França, como para a Inglaterra, como para Luxemburgo, como para a Suíça, foram para lá trabalhar, foram para lá descontar, e hoje são, como nos Estados Unidos, tendo por isso é que os portugueses hoje, os lusodescendentes nos Estados Unidos, têm os rendimentos mais elevados, foram para lá fazer uma coisa, trabalhar e construir aqueles países. E foram, empenhados e trabalharam. Não foram bater à porta da segurança social, foram trabalhar e empenhar-se na construção daqueles países. Quando nós dizemos cá que a imigração que vem tem que cumprir regras e não pode viver de subsídios, isto devia ser a lógica que em todos os países do mundo devia imperar. 1. Têm que entrar legais. 2. Não podem viver de subsídios, francamente, subsídio dependentes, nós já temos muitos, não precisamos que venham para cá. 3. Têm que cumprir as nossas regras. Agora pergunto. Não respondeu à minha pergunta. Não, eu acho que os portugueses não precisavam de cartazes porque eles sempre cumpriram as regras. Mas algum português foi para a França para não cumprir as regras de França? Ou queria andar a tornar as mulheres objetos em França? Ou queria andar de burca na rua? Ou queria ir para a segurança social? Os imigrantes portugueses são diferentes dos outros Não acho imigrantes que que são saem dos países para procurar uma vida Não é uma melhor. questão diferente. Acho que os portugueses foram sempre cumpridores no país para onde foram sempre exemplos de trabalho, foram sempre exemplos de sacrifício e dedicação. Aliás, fico muito perturbado quando vejo, como aconteceu agora com o incêndio, quando imigrantes que perderam a sua segunda casa, que é a casa cá em Portugal, o que o Ministro da Coesão teve para lhes dizer foi arranjar sem seguro. Ou seja, nós aos imigrantes que estão a vir para cá, não exigimos que tenham seguro de saúde. Podem vir para cá e têm tudo pago. Mas aos nossos que estão lá fora e perderam a casa nos incêndios, dizemos que deviam ter seguro. É este país com que eu não concordo. É este país que eu acho que temos que mudar a O lógica. senhor admite que os cartazes que colocou sobre os imigrantes podem incentivar a intolerância e mesmo atos de violência contra essas comunidades? Vitor, francamente, isto é a conversa de 50 anos. Não, mas eu gostava que a conversa de 50 anos respondesse com com conversa nova, com a modernidade, com o país que precisamos de ter. Sim. Eu estou farto da conversa balofa de 50 anos, Não, se pode dizer nada. Ai, nós não tocamos imigrantes. Ai, os ciganos, não se pode falar dos ciganos, porque os ciganos depois vão dizer que é xenofobia, racismo e tal. E não, Vitor, francamente, uma grande parte dos ciganos não compra lei, as pessoas que vivem à porta deles sabem isso. Para que é que nós andamos a ignorar o óbvio? Para que é que andamos a mentir às pessoas quando as pessoas sabem que é assim? E dizendo assim, o Chega tem um cartaz a dizer os ciganos têm que cumprir a lei. Não têm. Eu também tenho. O Vitor também tem que cumprir a lei. Então porquê que os ciganos não têm que cumprir? cumprir a lei, porque é que faz essa diferença? Olha, eu trouxe-lhe aqui, Vitor, para lhe mostrar uma coisa que eu acho que podia ser interessante de ver. Isto é um cartaz do MPA. Já viu? Mas eu vou pedir aqui à Câmara da RTP, se não se importar. Morta aos traidores. Morta aos traidores. Isto foi, enfim, do MRPP. O senhor que agora está muito indignado com os nossos cartazes. Mas isto era o que andava na rua. Nunca vi morte aos traidores. Repare, morte aos traidores que não querem o euro. Porquê é que na altura não houve processos? Na altura houve debate sobre esse Não, não estou a falar de debate, desculpa lá. Estou a falar de processos, de ilegalizações, de prisões, de dizer que se tem que calar, que não pode falar, que não deve... Ninguém o prendeu, eu lembro. Não estou a aprender. Estou a dizer queixas na net, para proibirem o partido, para extinguirem o partido, para proibirem de falar às As pessoas não pessoas. podem fazer queixas sobre quando sucedem Porque só que na altura não vi nada sobre isto. Também houve. Vitor, sabe porquê que não vi nada sobre isto? Porque este país está minado pela extrema-esquerda, nas instituições, na imprensa e em muitas instituições que deviam ser independentes e parciais, não são. Então eu não posso dizer os chilenos têm que cumprir a lei. Mas eles não têm que cumprir a lei. Mas toda a gente tem que cumprir a lei. Isto é o Bangladesh. Não é? Eu não quero que se torne o Bangladesh. Agora, diga-me uma coisa. Não, mas a minha pergunta Eu acho que isto não é o Bangladesh, nunca deve ser. Agora quero perguntar isto. Agora imagina. Eu não posso dizer isto. Mas eu não posso dizer. Agora gostava de fazer uma pergunta. Sim, está bem. Eu sei que não está habituado a esta energia. Se as suas Está habituado a respostas são candidatos infindáveis, eu mortos. tenho que Mas isso não é correto. Está habituado a candidatos mortos. O senhor assume-se como católico praticante e já foi filmado a rezar em igrejas. Concilia essas suas convicções sobre a imigração com as posições da Igreja Católica sobre este tema. Eu vou-lhe recordar uma frase que o Papa Leão XIV, no mês passado, numa homilia, disse: os barcos que procuram avistar um porto seguro não podem e não devem encontrar a frieza e indiferença ou o estigma da discriminação. O senhor não é sensível a estas palavras do chefe da Igreja Católica de que o senhor faz parte? Uma coisa é os que avistam a costa europeia porque estão a ser perseguidos, porque estão a ser torturados por
vários motivos religiosos, políticos, etc. Aqueles tipos que foram ter à costa do Algarve, de barco, não estavam a ser perseguidos por Aquelas ninguém. pessoas. Estavam em Aqueles cidadãos. imigração. Não são cidadãos. Não Não são são cidadãos de Portugal, Vitor. Não são cidadãos. São cidadãos de outro país qualquer. Que vieram ilegalmente para Portugal. Agora só combater a sua Agora vou dizer a minha palavra. Ilegalmente. Que eu vou falar da questão de Ilegalmente. desvalorizar outras pessoas. Eu acho que as pessoas compreendem isto que eu vou dizer agora. Nós, quando temos uma casa, temos portas, temos um portão, temos portas e janelas. Quando deixamos de ter portas, janelas, deixamos de ser uma casa. Passamos a ser um terreno a céu aberto onde todos podem usar e abusar. O serviço de saúde dos portugueses não é para usar e abusar. As casas que há... Deixa-me terminar, por favor. As casas que cá temos não são para usar e abusar. A nossa segurança social não é para usar e abusar, quem nunca descontou em Portugal. Portanto, para todos aqueles que dizem, francamente, deixa-me ser... Não é que se não faz uma coisa, não consigo responder. Deixa-me tirar alguns pontos para os imigrantes que estavam a deixar desconto para a segurança social. Recebem, responde e recebem. E usam casas, usam segurança social e usam saúde. Não vamos também fantasiar as pessoas. Usam, vão aos serviços de saúde, enchem os centros de saúde, enchem os hospitais, usam as casas e as públicas e as não públicas. Não vamos fantasiar. Chega de fantasiar, passamos 50 anos. Passamos 50 anos. Então, se mexer muito. Agora deixa-me dizer isto. Eu quero dar uma mensagem às pessoas. Posso dar esta mensagem que é esta? A todos aqueles que acham, sendo católicos ou não sendo católicos, que nós devemos receber toda a gente que precisa. Toda a gente para vir usar o nosso serviço de saúde, as habitações, toda a gente quer vir usar o nosso segurança social. Eu tenho uma mensagem. Metam-nos nas vossas casas. Porque o país não pode aguentar mais. Está só a receber pessoas que descontaram e os nossos cá, os nossos idosos e a nossa classe média não têm acesso nem à habitação, nem à saúde, nem à segurança, nem a nada. Acho que é justo dizer isto. Isto tem a ver com ser cristão, tem a ver com ser português. Quer dizer, a minha responsabilidade é com os portugueses. Eu represento os portugueses. Todos eles, católicos, não católicos, represento os portugueses. É isso que vai fazer. A dimensão das suas respostas é tão longa que está difícil fazer perguntas. Mas o senhor acha que vale tudo na comunicação política para ser mais falado e eventualmente ter mais voz? Eu vou fazer esta pergunta pelo seguinte. Não é tendenciosa, vou contextualizá-la. Numa entrevista ao Semanário Novo, em 28 de maio de 2021, o deputado Diogo Pacheco de Amorim, que o senhor conhece muito bem, o homem relevante do seu partido, disse o seguinte: nós não podemos funcionar dentro da bolha das pessoas bem educadas, porque a maior parte das pessoas não são e só entendem esta linguagem. É isso que explica o tom do discurso do Chega. Primeiro, o tom do Chega é, acho eu, bem educado. Quando digo isto não é o Bangladesh, os chineses têm que cumprir a lei, não estão a ser deseducados. Uma coisa é ser educado, outra é ser a conversa morna e frouxa. Vocês se habituaram em 50 anos, isso é outra coisa. É vocês que não metem todas as pessoas no mesmo. Deixa-me dizer. Eu sei que estou nesta. Vou dar um exemplo de conversa morna e frouxa. Desculpe lá, eu estou nesta, mas também tenho isto aqui para mostrar. Houve há pouco tempo, um dos nossos membros do partido foi envolvido no processo e foi detido. A RTP, à tarde, passou isto, está aqui. Um indivíduo do Chega que tem sido detido e vejam quem é que está aqui. André Ventura. Está a ver? Não é este senhor que aqui está, Marco Silva. É a minha cara. Conseguem ver isto aqui. Ontem, foi detido um deputado do Partido Socialista. Eu tive a preocupação de onde é a noite, foi no telejornal da RTP. Zero referências ao deputado do Partido Socialista preso. Hoje tive a preocupação de ver se a RTP ia atrás do José Luís Carneiro, para mandar atrás de mim por causa disto. Zero. Vi uma peça no Jornal da Tarde com 20 segundos. 20 segundos. É que não tinham nem o José Luís Carneiro, nem o Partido Socialista, nem ninguém. Vitor, francamente. Quando nós olhamos para isto, eu sei que se calhar vai gostar a palavra, mas sabe o que é que eu acho quando vejo isto? Francamente, é que isto está tudo minado. Quer dizer, quando é uma coisa do Chega, é destruir até mais não poder, atacar o André Ventura até mais não poder, destruí-lo ao máximo. Agora, um deputado socialista, desculpe dizer isto, um deputado socialista é preso por roubar menores na via pública e a RTP fica em silêncio sobre isto. E o José Luís Carneiro não tem que dizer nada sobre isto. Agora não perguntam ao José Luís Carneiro se ele não faz uma triagem bem feita para os candidatos. Agora não perguntam ao líder do Partido Socialista se ele era. Este é deputado, este é mandatário. E olha a minha cara aqui. Olha aqui a cara do André Ventura. Meteram a cara do José Luís Carneiro hoje. Não meteram. É mau serviço público. É mau serviço público. É enviesado. Isto é o que eu estava a dizer. Se eu não consigo fazer uma pergunta, sobre a pergunta. Eu calmo já. Não vale a pena estar aqui. Deixa-me fazer a pergunta. Não se faça também isso. Não vou fazer. Este é um exemplo de 50 anos de domínio da narrativa e da comunicação social. Posso agora fazer uma pergunta? Mas é isto que eu queria dizer. Já ouvi. Nas legislativas de 18 de maio deste ano, Chega conseguiu o seu melhor resultado, tendo 1.455.154 votos, certo? Passados 5 meses, o Chega teve 749.602 votos.
Portanto, menos 695.552 votos. Esta queda do Chega significa, fazendo a pergunta, a aventura, significa que o seu eleitorado pode não estar assim tão E eu estou consolidado. autorizado a fazer perguntas ou não posso fazer perguntas? Não, só para autorizado a fazer perguntas. Mas é bem As regras da entrevista, quem faz perguntas se achas genuinamente. Não, mas a minha pergunta é se este resultado poderá significar que este instinto de subida do Chega pode ter atingido o limite. Não acompanhei as eleições europeias. Não vi quanto é que tivemos nas eleições europeias. E quanto é que tivemos nas legislativas a seguir. O Chega teve 10% nas eleições europeias e teve 24%, 23% nas seguintes. Acredita verdadeiramente no que está a dizer? Acha que Eu estou a fazer uma não, pergunta. eu estou a dizer, fazer perguntas. Quando diz assim, houve uma queda nas eleições Sim. autárquicas. Mas tem que comparar com as outras autárquicas. O Chega foi o partido que mais subiu nas eleições autárquicas. Estou a falar de fazer comparação entre duas eleições que ocorreram assim Mas eu também não consigo responder, não é possível. Consegue. Eu estou a tentar responder, que é, o Chega foi o partido que mais subiu nas autárquicas. O Chega foi o partido que mais subiu de 21 para as eleições que tivemos agora nas eleições autárquicas. Não podem querer comparar anos com anos, quer dizer, estar a dizer. Mas estou a pedir a sua Nas legislativas tivemos este valor, tivemos. Nas autárquicas, sabe, são eleições personalizadas, diferenciadas e com caráter local. Mesmo assim, o Chega venceu câmaras municipais. Sim, teve 3 câmaras. Venceu juntas de freguesia, 13 juntas de freguesia pelo país todo. Tornou-se decisivo em todos os mais importantes conselhos do país. Hoje tenho mais um vereador em Lisboa. Hoje ganhou Lisboa, no sentido em que estava em disputa um outro vereador, e o Chega tornou-se decisivo em Lisboa, mas não só isso. O Chega tornou-se decisivo em Sintra, no Porto, em Gaia, em Cascais, nos todos os sítios mais populosos, o Chega tornou-se decisivo. Podemos dizer que o Chega cresceu? Claro que não, o Chega teve a maior subida possível nestas autárquicas. Queria ganhar mais câmaras? Queria, isso é evidente, mas tivemos a maior subida de todos os partidos. Sim, eu estava a comparar com um resultado anterior. Mas não pode ser que é comparar com este também antes e comparar com o que tivemos nas legislativas. Quer dizer, não faz esse sentido, não é? Nós nos Estados Europeus também tivemos Nós teremos mais 1 minuto e 12 esta nossa conversa, como acelerou, porque as suas respostas são bastante longas. Eu gostava de acudir a um evento em que o André Ventura participou no dia 14 de setembro em Madrid, um evento organizado pelo partido Vox, recorda-se, e nessa intervenção o senhor disse: temos de entregar Pedro Sánchez à cadeia. Recorda-se dessa frase 3 vezes cadeia. O senhor acha que um candidato presidencial deve falar assim do primeiro-ministro de um outro país, particularmente um país vizinho com quem temos relações tão intensas e tão grandes de independência? Eu também acho que o José Sócrates devia estar na cadeia. E também acho que o Lula da Silva devia estar na cadeia. O senhor acha que isto não viola a separação de poderes? Não, viola a separação de poderes é nós temos uma conversa frouxa. É um político. Mas agora deixa-me fazer a pergunta. É um político, é um deputado ou é um candidato que decide quem é que deve ir para a cadeia e quem não deve ir para a cadeia? Isso não é violação de poderes? No regime democrático? Acho que se me deixar responder. Agora deixar responder. Eu acho que o Sócrates devia estar na prisão. Acho mesmo. E acho que todos sabemos o suficiente do que aconteceu, de quanto desviou o dinheiro do país para saber que devia estar na prisão. Não está, porque o nosso sistema foi montado de tal maneira para que os ricos e poderosos se safem sempre. Não está, porque foi montado de tal maneira para que os corruptos arranjem sempre uma forma de sair bem desta história. Quem é que se lixa sempre é o contribuinte que não paga €1 de qualquer coisa, é o pequeno comerciante que não paga €1 de qualquer coisa, é o pequeno cidadão que, quando lida com a justiça, fica, entre aspas, lixado, e os poderosos e os ricos, quando ficam, safam-se sempre. E, portanto, quando eu vou à Espanha e digo isso, basta conhecer um bocadinho da realidade espanhola para perceber, passo a expressão, o modelo de corrupção em que o governo espanhol se tornou. E basta ler um bocadinho da imprensa espanhola para perceber isso. Qual é a minha diferença para os outros candidatos? E para terminar. É que, Vítor, eu não venho de certeza com a conversa morna dos outros 50 anos que aqui estiveram. Eu não venho com a conversa do bom, vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar, logo se vê, e entretanto. Não, pelo contrário, eu vou fazer com que o Estado de Direito funcione mais. Mas deixa de haver Estado de Direito quando as pessoas que pagam impostos, sustentam o país, sentem que quem lhes roubou nunca é condenado. Quem lhes roubou nunca tem que enfrentar a justiça. Olha, dei-vos um exemplo. Nicolas Sarkozy, antigo presidente francês, entrou numa cadeia a semana passada. O José Sócrates está há 15 anos para ser julgado e ainda vamos no início do julgamento. Eu não sou contra o Estado de Direito. Eu vou fazer é que o Estado de Direito, por uma vez, comece a funcionar verdadeiramente e quem roubou o país seja posto onde deve, que é na prisão. Muito obrigado. Muito obrigado pela grande entrevista esta noite.